Um vigilante e um criminoso, ambos cegos, mas extremamente perigosos em um combate. Demolidor, o demônio de Hell's Kitchen, e Doyle, um dos criminosos mais fortes e procurados do mundo de Bach. Em universo neutro, ambos apenas no 1 contra 1. Quem venceria? Sei que provavelmente você que está assistindo já deve ter uma conclusão, porém aqui eu irei dar a minha opinião analisando todos os tópicos que vão ser apresentados. Aqui eu apenas vou levar como base as HQs que eu li, seja HQs próprias do Demolidor ou as HQs que ele aparece. E sobre o Doyle eu vou apenas considerar o mangá de Bach. Como eu já li, eu já sei as informações de ambos os personagens para assim comparar os dois e ver qual dos dois venceria em uma luta, sem nenhum tipo de favoritismo ou achismo. E se tiverem alguma dúvida ou se quiserem discordar de mim, fique à vontade para falar aí nos comentários. E sem mais enrolação, vamos ao foco do vídeo: anatomia e habilidades. Para quem conhece, sabe que o corpo desses dois personagens não são comuns. Doyle possui certas alterações em seu corpo, na qual são lâminas implantadas em cada junta de seu corpo, seja nos pulsos, nos cotovelos, nos joelhos e em seus tornozelos. Então, além de usar apenas sua força bruta, ele pode utilizar ataques cortantes usando os braços e as pernas. Além de ser algo inesperado ter essas lâminas pelo corpo, Doyle ainda possui um fator surpresa que pode decidir a batalha, que é seu explosivo implantado em seu peito, que ao ser ativado é disparado uma explosão em linha reta através de seu peito, onde se seu oponente estiver no corpo a corpo, seu alvo vai ser explodido e queimado, podendo decidir a batalha se isso pegar o inimigo de surpresa. E não é só o corpo do Doyle que pode pegar o oponente desprevenido, mas seu estilo de luta em si é feito para isso, não ligando para coisas como honra ou respeito, sempre que puder pegando o inimigo de surpresa, algo que com o Demolidor já não funcionaria. Todo o conjunto de habilidades do Demolidor já impede ele de ser pego de surpresa. Matt Murdock, ao salvar o idoso de um atropelamento por um caminhão que carregava produtos radioativos, ele ficou cego, porém todos seus outros sentidos se ampliaram, além de ganhar um poder chamado Sentido Radar, ou Radar Sense, é mais ou menos assim. Mas antes de explicar esse poder, vou mostrar o quão potente são os sentidos ampliados do Demolidor, onde em questão de audição, ele mostrou podendo ouvir batimentos cardíacos mesmo a longa distância, ou até mesmo ouvir o grito de uma pessoa mesmo a 3 quarteirões de distância. E por causa disso, é extremamente difícil pegar o Demolidor distraído, já que ele pode ouvir os batimentos de todo mundo à sua volta. E seu sentido de toque é tão apurado que ele instintivamente já sabe qual parte do corpo do oponente ele deve bater, como se ele já sentisse qual parte do corpo dele é mais frágil. Até mesmo o olfato dele já está em um nível totalmente avançado, podendo sentir o cheiro de uma pistola após o disparo em uma distância de 30 metros. Agora, sobre a habilidade principal do Demolidor, o sentido radar, já é um pouco mais difícil de explicar. É como se o Demolidor tivesse uma visão em 360 graus de tudo à sua volta, seja pessoas, objetos ou qualquer coisa na verdade. Como se fosse uma ecolocalização em 360 graus, como se o Demolidor pudesse sentir formas e contornos em sua volta, sabe? Também é descrito como se ele sentisse a pressão dos objetos ao redor, podendo ser um pouco exagerado, mas é como se ele fosse quase onisciente na área onde ele estiver. Com o sentido radar e outros sentidos ampliados, ele pode evitar ataques extremamente mais rápidos do que ele, mas disso eu já vou falar logo logo. E o que complica ainda mais para os oponentes é que o Demolidor é um dos melhores artistas marciais do mundo, e com muita experiência, desde técnicas para atacar pontos de pressão do adversário, na qual isso foi mostrado várias e várias vezes, e dito até mesmo em guias oficiais da Marvel, que o Demolidor domina artes marciais como ninjutsu, karatê e judô. E é claro, tendo muita experiência no boxe também. Então no quesito de habilidades e experiências, o Demolidor é superior ao Doyle. E uma coisa que se deve ser citado também é sobre seus icônicos bastões, que são as principais armas que aumentam a sua força de impacto, que são usadas por ele para pular de prédio em prédio, pique as teias do Homem-Aranha. Inclusive, as cordas do bastão do Demolidor podem ser usadas tanto para meio de transporte e tanto para brigas também, podendo puxar os braços ou as pernas do adversário. Então aqui o Demolidor tem vantagem em combate, experiência, habilidades e versatilidade. Mas em atributos físicos, talvez essa desvantagem se resolva, já que em força física o Demolidor talvez deixe um pouco a desejar. Porém, é claro, o Demolidor em força é muito além de qualquer ser humano comum.
podendo fazer rosca direta com simplesmente 181 quilos, o que para um ser humano é impossível, ou até mesmo jogar homens para longe como se fosse nada, além de muitas vezes ferir o rei do crime, que é um grande feito, já que o corpo do rei do crime é extremamente resistente, aguentando até mesmo golpes do Homem-Aranha, fora que o rei do crime aguentou toneladas de vigas de aço caindo em cima dele, então ferir e derrotar o rei do crime conta como um enorme feito. Porém, na minha opinião, o maior feito de força do Demolidor foi tirar sangue do Homem-Aranha, mas claro, usando seu bastão e dito por ele mesmo tendo que usar toda a força naquele ataque. Embora não fosse o suficiente para parar o Homem-Aranha, mas ainda assim conta como um dos maiores feitos dele. Dolly também não fica para trás, já que com um soco bem tranquilo ele já manda para longe uma pessoa pesando mais de 100 quilos, além da força de impacto dele se escalar com um dos outros prisioneiros. O Speck, por exemplo, já amassou a Estátua da Liberdade, e o que reforça ainda mais que ele tem uma força parecida é que com um soco ele já fez o Oliver sangrar. E o Oliver também é muito resistente, simplesmente tancando um tiro de escopeta queima-roupa. Quer dizer, ele tava sem roupa, mas sem se entenderam. Além do Oliver aguentar facilmente golpes que quebram concreto. Então, pra mim, em força constante, o Doyle sairia na vantagem. Mas por mais que de certa forma o Doyle seja superior em força, não quer dizer que ele vai derrotar o Demolidor com facilidade, já que em questão de resistência e durabilidade, ele aguentou parte de uma explosão de nitroglicerina, e em golpes físicos ele aguentou os golpes do Rei do Crime, que em suas lutas ele frequentemente amassava carros, e Doyle também não tem muito segredo, já que na maioria das lutas ele apanha bastante, seja do Dopo, Hetsu ou Oliver, e Oliver esse que jogando ele no chão com tanta força, que as pessoas do prédio acharam que tinha uma espécie de terremoto no momento. Mas não é só porque o Doyle apanha que ele é lento. Logo na primeira aparição, com uma investida, ele sumiu da visão de policiais à sua volta. E logo depois ele se esquiva de uma bala, mesmo depois dela ter sido disparada. E o detalhe é que a arma estava corpo a corpo com ele. E lembrando novamente, era a primeira aparição. Mas, sendo sincero, não parece tão rápido quando a gente vê o que o Demolidor está acostumado a reagir. Um dos principais atributos do Demolidor é a sua agilidade, que combinado com seus poderes garante que ele reaja e contra-ataque coisas muito mais rápidas do que ele. Mesmo cercado por dezenas de metralhadoras, ainda não é o suficiente nem para encostar no Demolidor. E não é nem questão de sorte ou algo do tipo. E o próprio Mercenário, que é conhecido por ter uma mira perfeita, não consegue atingir o Demolidor, que o mesmo ou se esquiva ou rebate usando seu bastão. E mesmo sendo balas, relâmpagos ou lasers de luz, nada atinge o Demolidor. E mesmo o Capitão América ou o Homem-Aranha tem muita dificuldade para acertar, mesmo o Demolidor sendo muito mais lento que eles. E tá bom, ele realiza esses feitos com méritos dos poderes, mas ainda assim conta como feito dele próprio. Agora que todos ou a maioria dos tópicos foram analisados, só basta decidir o vencedor, que aqui é o mais complicado. O local da batalha pode ser uma área mais fechada, já que pode garantir vantagem para os dois lados. Demolidor pode usar objetos à sua volta para ricochetear o bastão para acertar o Doyle, e Doyle pode ter mais chances para acertar o explosivo no Demolidor. No começo, o Demolidor iria saber com detalhes sobre as lâminas do Doyle, inclusive sobre seu explosivo, já que nas histórias, mesmo os oponentes aparentando ser humanos normais, o Demolidor já consegue perceber que era um robô, inclusive sabendo dos circuitos e do sistema do robô. Então, com o radar, ele já iria ficar ciente que estaria enfrentando um tipo de ciborgue. E Doyle, por mais que seja superior fisicamente que o Demolidor, ele mal vai conseguir acertar ele, já que o Demolidor iria facilmente prever todos os movimentos do Doyle, assim como ele já fez com o Justiceiro, antecipando cada um dos movimentos que o Justiceiro pensava em fazer. E mesmo a explosão do Doyle não funcionaria, já que o Demolidor poderia contra-atacar assim como o Hetsu Kaiô fez. E mesmo se ele atingisse o Demolidor com a explosão, ainda acredito que não derrotaria ele, já que o Demolidor resistiu a parte de uma explosão até mesmo mais potente. Então, o meu veredito para análise é que o Demolidor na maioria dos cenários venceria, seja por causa da agilidade, combate, experiência e também por causa de seus poderes. E comentem aí embaixo caso tiverem uma opinião diferente ou alguma sugestão de vídeo. Vou me despedindo por aqui e vejo vocês na próxima. Valeu, falou e fui! Cara, você percebe que a gente atingiu o fundo do poço quando tem nego pedindo reforma da Previdência. Reforma da Previdência. Que mané reforma da Previdência, porra? É acabar com a Previdência, caralho. Que mané reforma? Que mané reforma? Você sabe o que é Previdência? Eu sei que você é um cachorro, você é meio burro, né? Eu acho que você não deve saber. Previdência é o